Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre oportunismos ou oportunistas. Pessoas oportunistas não são necessariamente todos nós que devemos aproveitar as oportunidades que a vida oferece para conquistarmos o nosso espaço, mas isso de forma ética, de forma decente, com honradez, com nobreza, com verdade, com serenidade, com caráter acima de tudo e principalmente com respeito às outras pessoas. Agora, o oportunista, de modo geral, é aquele indivíduo que não está preparado para fazer determinada coisa e se apresenta como candidato porque a renda, a remuneração, as benesses que o cargo oferece são grandes. Tipo, pessoa semi-analfabeta ou analfabeta concorrer a cargo público, a vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, prefeito, governador e presidente. Esse é o oportunista. São pessoas que jamais deveriam ser votadas, que jamais deveriam ter o seu registro, eu até travo quando falo nisso, jamais deveriam ter o seu registro de candidatura permitido, porque são pessoas altamente desqualificadas, para não dizer outros adjetivos. E nesse contexto, nesse rol de oportunistas, temos os mais variados. Por exemplo, quando o governo do PT criou a cota racial, esse absurdo dessa cota racial, me perdoem os defensores, eu sou crítico, porque eu defendo sim a cota social de 50% até 100% nas universidades públicas para pessoas, independente de raça, cor, credo, religião e opção sexual, para todo mundo que não tem condições, de acordo com a renda familiar e não de acordo com a cor de pele. Aliás, quando foi criada essa cota racial lá de 20% para acesso às universidades públicas, eu publiquei um artigo em alguns meios de comunicação intitulado O Apartheid Brasileiro, que ali naquele momento estava sendo criado oficialmente, ou ressuscitando-se, digamos assim, ou aflorando o preconceito racial no país. E está aí a prova, quantos episódios de preconceito racial não são registrados dioturnamente nesse país desde então. Justamente porque criou-se a cota racial, o cúmulo do absurdo, porque a cota racial, ela por si só, ela já é preconceituosa, ela é segregadora, ela pressupõe que pessoas de determinada cor sejam incapazes de conquistar o seu próprio espaço por si só, que precisam de uma ajuda especial do governo, das entidades públicas, enfim. E não é nada disso. Historicamente, quantos negros e negras nesse país, pessoas maravilhosas como todos são, independente, vou repetir, de sexo, cor, raça ou religião ou etnia, enfim, conquistaram grandes coisas no Brasil e no mundo, fizeram grandes feitos sem ter sido beneficiado com qualquer tipo de cota. Essa cota, ela é segregadora, é absurda, é criminosa até. Eu tenho amigos negros que também concordam comigo, amigos e amigas negros, pessoas pelas quais eu tenho muito carinho, que abominam essa cota que tinha um objetivo populista eleitoreiro típico do PT, desse partidinho, desse cidadãozinho aí que quer, o ex-presidiário que quer voltar para a presidência. Desculpa eu falar assim, mas é o que eu penso do cidadão. Não que eu aprove o atual. Aliás, eu costumo colocar os dois no mesmo balaio. A única diferença entre os dois, já disse isso aqui várias vezes, vou repetir,
é que um é de esquerda e o outro é de direita. São dois populistas despreparados, desqualificados. Um poderia se dar muito bem na carreira militar, poderia chegar a general, brigadeiro, almirante, e o outro poderia se dar muito bem na siderúrgica, sendo lá gerente de produção em qualquer indústria do ABC. Já estaria ótimo para esse cidadãozinho aí. A não ser que ele estudasse e se preparasse para ser presidente. O mesmo vale para o outro. Enfim, mas o assunto não são eles, né? Mas infelizmente eles sempre vêm à baila, é inevitável. Os oportunistas também são aquelas pessoas, por exemplo, que, voltando ao assunto da cota, dois irmãos gêmeos brancos, de cor branca, ou rosada, assim como eu, e um deles resolveu se habilitar para ingressar numa faculdade, usando o pressuposto de que ele tinha uma ascendência negra. E conseguiu por um determinado tempo. Depois, obviamente, a fraude foi descoberta, que daí naturalmente ele tirou uma foto escurecida e passou num primeiro momento, acho que chegou a estudar 1 ano, isso lá no começo da criação dessa cota aí. E depois, obviamente, ele foi descoberto, foi expulso da faculdade e foi obrigado a responder criminalmente pela sua fraude, pela sua falsidade ideológica. E agora a gente vê, a semana passada, vendo um noticiário aqui no Paraná, uma moça que sofreu agressão de 23 anos, ela pegou um carro de aplicativo, estava indo para uma comunidade indígena, uma professora, se não me falha a memória, e daí o rapaz do aplicativo, um sujeito muito agressivo, muito mal educado, começou a falar que ela era pé de barro, e porque ela ia visitar uma comunidade indígena que obviamente não tinha asfalto lá no acesso, ele não queria sujar o carro dele, e daí ele começou a discutir com a moça, insultá-la, chamando de pé de barro, parece até que proferiu um palavrão, e depois ele parou o carro e partiu para as vias de fato. Ele, ainda com o carro em movimento, ele tentou dar um tapa, um soco nela, e na sequência ele parou o carro e arrastou ela para fora do carro pelos cabelos, numa rodovia, numa estrada erma, à noite, no meio da escuridão. Um verdadeiro troglodita, realmente. E eu fiquei estarrecido com a agressividade desse cidadão, se é que dá para chamar um sujeito desse de cidadão. Mas daí, durante a entrevista, depois mais calma, mais serena, ela contou todo o episódio, tal qual as imagens que nós vimos, só que daí ela partiu para a apelação, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Ela disse que pareceu racismo, pareceu preconceito, racismo, enfim, a mulher nem não é negra, ela é morena clara. Então ficou esquisito o negócio, pareceu que ela já estava querendo aproveitar da situação para tirar algum tipo de vantagem. Não estou afirmando que ela fez isso, mas ao insinuar que pareceu racismo, eu até mandei uma mensagem para a televisão, na hora, instantaneamente, dizendo que pareceu realmente apelação da parte dela, ela insinuar que houve racismo da parte do indivíduo. Não foi selvageria, troglodice, se é que existe essa palavra, foi agressividade, foi desumanidade, foi falta de empatia, falta de amor, mas em nenhum momento o indivíduo foi racista. Então não cabe isso. Então provavelmente ela já estava querendo tirar um tipo de vantagem. Vou repetir, não estou afirmando, mas é uma possibilidade, que daí ela bota na mão de um advogadinho de porta de cadeia e o cara já pede indenização lá pro aplicativo, não pro cara, pro motorista, de valores vultuosos, milhares e milhares de reais, por conta do pseudo-racismo do indivíduo. E outras abordagens que às vezes a gente vê ali, que existem coisas realmente obscenas, dantescas,
absurdas que se vê a pessoa falando claramente, insultando o moço, a moça, o homem ou a mulher, a criança por conta da cor da pele. Isso é inevitável. É a gente negar, não tem como negar isso. Os caras estão fazendo isso, são pessoas. Não dá para chamar isso de pessoa, quem tem esse tipo de atitude. São monstros extremamente agressivos. Teve um caso de um juiz lá e outras pessoas aí que insultaram. Teve um casal que insultou um guarda municipal em função da cor da pele. Então, isso é incontestável. Mas existem situações que vê-se claramente que o abordado ali, até um rapaz com uma bicicleta lá, o policial estava abordando ele, mas não estava insultando ele, estava abordando, fazendo aquela geral que até eu já tive. Eu, meus filhos, meu sobrinho, todos nós, principalmente homens, né? Mais cedo ou mais tarde vai passar por uma geral da polícia. Dependendo do local e da hora em que a gente está, de noite, em algum lugar da cidade, próximo de bares, botecos, boates, enfim. Aí o indivíduo ele foi abordado numa abordagem de rotina, diga-se de passagem, pelo menos era o que parecia ser. E daí ele já começou, ele viu que tinha alguém filmando, gravando com o celular, daí já começou a criar um factoide ali, só porque eu sou negro estão me abordando. É uma coisa absurda. Então isso é coisa de essas pessoas que me perdoem a sinceridade, mas é de gente oportunista, que quer tirar algum tipo de vantagem da situação. E é muito triste a gente ver isso, ver pessoas apelando para situações absurdas e perfeitamente contestáveis, se vitimizando. Aliás, eu já gravei vídeo sobre isso. É muito feio a pessoa ficar se vitimizando em qualquer circunstância para tirar vantagem disso. E é isso que essas pessoas oportunistas fazem, né? Ao redor do mundo, não é só no Brasil. Ficam se vitimizando para tirar algum tipo de vantagem. Então isso é falta de caráter, né? Ou deformação na formação do caráter, enfim. Não sei como qualificar isso, deixo para os profissionais especializados. Mas que é esquisito é a pessoa começar a apelar em função para tirar, depois pedir indenização por racismo ou pedir para prejudicar o outro. A polícia estava fazendo o trabalho dela naquele momento, fazendo uma abordagem natural como se faz com qualquer pessoa, independente da cor, da raça, enfim, e do nível social. É uma coisa normal. Mas, enfim, pode ser polêmico, aliás, é muito polêmico falar sobre isso, mas eu assumo as consequências, tá bom? Desculpa a sinceridade, eu, eu aprovo, nem quem sou eu para aprovar. Eu sempre tive amigos e amigas negras, é uma raça maravilhosa, a cultura negra é maravilhosa, tudo porque são seres humanos iguais a nós, não tem diferença. Então essas pessoas que ficam discriminando são pessoas doentes. Não tem cabimento discriminar as pessoas, os nossos irmãos e irmãs, só porque são diferentes. É coisa de gente doente, gente, não sei também como, inominável, não sei como qualificar esse tipo de preconceito absurdo, criminoso, horroroso, triste, medonho, enfim. É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, aquele like caprichado, por favor. Inscreva-se no meu canal, é bem simples, só bater o dedinho na tecla inscrever-se e tá tudo muito bom. Muito obrigado. É um assunto, como eu já disse, polêmico, mas precisa ser abordado com a cara e com a coragem. Não podemos nos furtar de comentar e discutir sobre os assuntos polêmicos. Só assim nós vamos conseguir uma sociedade mais justa, equitativa, equilibrada e boa para todos, independente de raça, cor, sexo, religião
opção sexual, enfim. Formação, grau, poder aquisitivo e o escambau a quatro, tá bom? Abraço, até mais.